8 horas mais 40 minutos. Já está aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, inclusive com imagens, para quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Cruzeiro FM. Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, capitão Guilherme Derrite aqui com a gente mais uma vez. Agradecendo sua participação, viu, secretário? Olha, eu vou destacar. A última vez que o senhor esteve aqui, trouxe boas notícias para a cidade de Sorocaba, que é o 2º Batalhão, e agora também volta com mais boas notícias. Geralmente, fala-se que secretário da Saúde, secretário de Segurança Pública, sempre que é chamado, acionado, é para falar de problemas. Porém, o senhor trazendo boas notícias também para a nossa cidade de Sorocaba. Tudo bem, secretário? Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É um prazer sempre cumprir a agenda, né? Na minha cidade, na nossa querida cidade de Sorocaba. Hoje é um dia importante porque é uma ação que eu comecei como deputado federal e nós vamos inaugurar a reforma do picadeiro do destacamento de cavalaria da Polícia Militar, lá do 14º BAEP, mas mais do que uma reforma de uma estrutura onde os policiais militares utilizam para o treinamento com os cavalos, é a finalidade o objetivo, né, que nós tínhamos lá atrás dessa reforma, dessa ampliação, que é para atender as crianças com as necessidades especiais com o programa de ecoterapia. Então, um dia muito feliz aí para mim, porque é uma ação que começou como deputado, se concretizou agora como secretário. Como deputado, porque eu destinei recursos para isso, né? Mais de R$500 mil, e a gente ampliou com quase R$300 mil de verba da Secretaria da Polícia Militar para poder atender várias crianças que serão atendidas nesse programa. Então, um dia muito feliz em poder colaborar com várias famílias que serão atendidas por esse programa. Aliás, com relação a esse trabalho da ecoterapia também, não só para o treinamento da cavalaria do BAEP também, acho que é um assunto muito importante. Sibeli pode falar um pouco melhor, porque tem o Nicolas que também faz a ecoterapia. Então acho que pode destacar a importância dessa colaboração da Polícia Militar também. É sensacional, viu, Derrite? Bom dia, prazer. E receber uma notícia como essa deixa o coração da gente tão feliz, porque quanto evolui uma criança uma criança com autismo, com uma deficiência cerebral, que faz a ecoterapia. Estava comentando com a Luana aqui da sua assessoria, o quanto evolui e o quanto é importante dar essa oportunidade, o acesso àqueles que não têm condições de pagar, não tem um convênio, não tem condições. É muito caro, porque o cavalo é um animal diferenciado para fazer a ecoterapia, né? Então é muito caro o atendimento. Então, parabéns, assim, a gente fica muito feliz. Todas as mães, já tem várias mães falando aqui, então agora vai, porque demora, é lento, a gente sabe, Sim. É caro, né? Então, muito bacana. Não, é legal. E os policiais militares do destacamento de cavalaria, do BAEP, aqui do 14º BAEP, eles fazem um treinamento específico para atuar como instrutores aí de ecoterapia com essas crianças. É muito bacana. Isso já funciona lá no regimento, lá em São Paulo, 9 de julho, na cavalaria, aquele quartel grande da cavalaria que fica ao lado da rota, e tem uma lista enorme de crianças em fila de espera. E aí o nosso objetivo, desde o início da gestão, era ampliar para essas macro-regiões. Então, Sorocaba tem, Ribeirão Preto também, então a gente vai ampliar para todas as macro-regiões, onde tem sede de CPI, né, que é o Comando de Policiamento do Interior, no caso aqui é o 7, em Ribeirão Preto é o 3, enfim, Presidente Prudente 8, a gente quer ampliar para atender o máximo de crianças possíveis. E aproxima a Polícia Militar também da comunidade cada vez mais, né? Sem dúvida. Secretário. Não, sem dúvida. É mais um papel que a polícia acaba fazendo, né? Que não é a sua missão principal, mas... E vou te falar, para os policiais que participam, é emocionante a interação que eles... Porque a evolução é muito grande da criança, né? A interação com o animal. Então é uma coisa muito bacana. Secretário, vamos tratar de assuntos também importantes ligados à segurança pública, lógico, essa questão desse treinamento, nesse espaço para o treinamento da cavalaria é fundamental também, mas falar de um assunto que inclusive é tema da nossa enquete do dia hoje no nosso YouTube, youtube.com/Rádio Cruzeiro FM, fazendo um questionamento sobre a Muralha Paulista. Nós estamos perguntando aqui para os nossos ouvintes se eles acreditam que a Muralha Paulista, que também é chamada de muralha eletrônica, né, ajuda a reduzir a criminalidade. E até o momento 75% dos nossos ouvintes acreditam que sim, que é possível melhorar a criminalidade com a implantação da Muralha Paulista, muralha eletrônica, apenas 25% alegando que não. A grande maioria confia na Muralha Paulista, né? E é um projeto também do governo do estado de São Paulo, uma parceria com o município para ser implantada aqui. Fala-se muito do Smart Sampa. Seria uma espécie de Smart Sampa em Sorocaba, secretário? Explica pra gente. Mais ou menos. O Smart Sampa, ele só existe por causa da Muralha Paulista. O que é o nosso programa Muralha Paulista?
Ele foi instituído, foi idealizado por nós, né? Instituído por meio de um decreto assinado pelo governador no ano passado. E nós estamos pegando as várias boas iniciativas que existem no estado de São Paulo, de municípios que tinham o seu próprio cinturão eletrônico, muralha eletrônica. Só que o município não tem a informação principal, a base de dados criminais, a base de indivíduos procurados pela justiça, de veículos roubados ou furtados. Pela primeira vez, o estado de São Paulo está compartilhando com os municípios essas informações. Então, o Muralha Paulista é um guarda-chuva gigante, onde eu conecto e faço a integração de todas essas câmeras de monitoramento dos municípios. Eles captam as imagens, mandam para a gente e pela primeira vez a gente devolve essa informação para o município. Por isso que o Smart Sampa só existe por causa do Muralha. Quem tem a informação de veículos roubados ou furtados, de indivíduos procurados pela Justiça, é o Estado, é a Secretaria de Segurança Pública. Nós celebramos o convênio, agora estamos devolvendo o alerta, estamos com projetos pilotos, o Smart Sampa é um caso, São Carlos já está funcionando, Praia Grande também. Ampliamos o contrato na nuvem, que é do GTI, da Secretaria de Segurança Pública, o fluxo de informações é gigantesco. Aquilo que era feito isoladamente e não tinha essas informações, agora passam por esse guarda-chuva gigante da Secretaria e a gente vai devolver o alerta para quem? Para os guardas municipais em serviço, para as centrais de inteligência das prefeituras, se tiver guarda municipal, e para os policiais civis e militares que estiverem em serviço. Então tem um aplicativo chamado Muralha Connect, vou até mostrar para vocês aqui. Esse é o aplicativo. Vou colocar na câmera aqui, isso. Isso aqui o policial militar, o guarda municipal que está em serviço, ele faz o login, ele se conecta. Quando o indivíduo procurado pela justiça passa numa câmera, em um ponto onde haja câmera com capacidade de fazer reconhecimento facial, o alerta chega na nossa base de dados da Muralha Paulista e devolve na mesma hora, chega no aplicativo do policial que estiver em serviço ou do guarda municipal. A foto naquele instante, a roupa que ele está vestindo, isso daí, o que está acontecendo nos municípios que são os projetos pilotos aí que eu mencionei? São Paulo, São Carlos e Praia Grande. Está aumentando exponencialmente a quantidade de prisões que a polícia está fazendo. A polícia, a guarda municipal. E o nosso objetivo agora, a gente fez uma constatação. Tinham 190 municípios só com convênio, hoje já são 643, os últimos 2 que faltam estão celebrando. E tem municípios que não tem câmera nenhuma. Aí é o grande trunfo do programa. Sorocaba tem um grande parque tecnológico, Indaiatuba tem também. Aonde não tem sistema de monitoramento, o Estado vai realizar uma grande licitação para a contratação desse serviço e a gente vai preencher esses buracos que faltam, por isso que o programa chama Muralha Paulista. Realmente vai construir uma muralha digital, todo mundo integrado, devolvendo os alertas para os municípios, os guardas municipais podendo fazer consulta criminal pelo aplicativo também. Então vai aumentar a quantidade de prisões, vai dificultar cada vez mais a vida do criminoso. Esses 25% de pessoas que ainda não acreditam, pode ter certeza que quando a muralha estiver em pleno funcionamento nos 645 municípios, vão constatar e vão entender que vai ajudar e muito. A situação aqui para Sorocaba, essas câmeras que temos hoje, do sistema integrado de câmeras de vídeo monitoramento aqui, é possível fazer esse trabalho da Muralha Paulista aos mesmos moldes que acontece em São Paulo? O senhor tem conhecimento, tem informações com relação aos equipamentos hoje disponíveis aqui em Sorocaba? Os equipamentos são bons, o parque tecnológico é bom, o que falta agora é estar integrado no Muralha, já está em fase final Sorocaba, né? Porque existe um trâmite de análise da parte técnica, quais câmeras, quantas câmeras possuem, quais que têm capacidade de leitura de placas ou de realizar o reconhecimento facial. Mas Sorocaba está em fase final e assim que terminar, concluir, vai ser um grande ganho e está prestes a acontecer. Sorocaba já vai ser contemplada também. E vai acontecer exatamente como acontece em São Paulo, em São Carlos, em Praia Grande. Você sabe que os nossos ouvintes gostam de prazo. Eu sei que é difícil. Mas aí não depende de mim, depende da prefeitura realizar, cumprir. O time técnico está preparado. Depois a gente destaca um pessoal nosso lá da secretaria para fazer um treinamento com os guardas municipais, porque Sorocaba é uma cidade grande, que tem um efetivo grande também da guarda municipal, e eles vão ter que aprender a fazer o login, senha com o aplicativo, mas eu creio que nos próximos 2 meses já está funcionando a todo vapor aqui. Tá certo, importante informação. Sorocaba tem a capacidade disso, né? Então, câmeras suficientes, tudo, a estrutura está oferecida. Basta firmar esse convênio de fato. Não, o convênio já está firmado, é só a parte técnica final. Inclusive já está em fase de testes aqui. Então, eu acho que quando efetivamente a gente conseguir apertar o botão e iniciar, deve até ser feito um anúncio, enfim, eu estou à disposição para
para que isso aconteça o mais rápido possível, não só como o nosso time todo lá. Secretário, desde as primeiras horas que a gente anunciou aqui que o senhor estava com a gente, que estaria aqui conosco, tem um pessoal perguntando a respeito de um projeto de lei complementar. Não é mais o deputado federal Derrite, mas a importância de pedir esse apoio sobre esse projeto. Aqui, ó, o YouTube, a tela não para de subir. A gente quer fazer esse questionamento, pedindo um apoio para esse projeto. É o projeto de lei complementar 135. Já passou por todas as comissões temáticas. Falta ir à votação no plenário da Alesp. O senhor tem uma informação importante a respeito disso e o pessoal que nos acompanha aqui, nossos ouvintes, sabem disso e do apoio, então estão pedindo para que fale sobre isso. O PLC 135 é de autoria do deputado Major Meca. Isso. Mas, na verdade, o Meca é muito amigo meu, um grande parlamentar, um amigo. Ele, de forma inteligente, copiou na ipsis literis o meu projeto na Câmara Federal. Eu apresentei um projeto, junto com o deputado Júnior Amaral, o projeto de lei complementar 317. Porque o que aconteceu? Durante a reforma da Previdência, os policiais militares podiam averbar 10 anos que tinham trabalhado fora antes da carreira policial militar para fins de aposentadoria. Com a reforma da Previdência, isso cortou pela metade, só podendo averbar 5 anos. Então, o PL 317 visa corrigir essa injustiça. Então, aqueles que tinham até a aprovação da reforma da Previdência em dezembro de 2019... poderiam manter, pelo projeto que nós apresentamos lá, que já passou na Comissão de Constituição e Justiça, de Segurança Pública, poderiam manter como uma espécie de direito adquirido. E aí o Meca pegou e apresentou o mesmo teor do projeto no PLC 135. Então não tem nem como falar que não tem meu apoio, porque o projeto originalmente é meu lá em Brasília. Então tem total apoio. Agora, o que existe é a independência dos poderes. Eu dependo isso é uma decisão da Assembleia Legislativa. Lá em Brasília, a situação do projeto de autoria do senhor? Ele passou em todas as comissões e o importante lá de Brasília que ele é um projeto que termina nas comissões, ele não precisa ir para o plenário. Provando na Câmara, vai para o Senado, passa nas comissões do Senado, já vira lei. Então, ou o PL C135 de autoria do Meca anda aqui na Assembleia Legislativa, ou o PL 317 andando lá no Congresso Nacional. A diferença é que, se aprovar no Congresso, vale para todos os estados. E aqui, somente para o estado de São Paulo. Mas a tramitação do projeto de autoria do senhor vai para o Senado agora? Ou já ainda continua na Câmara? Está na última comissão da Câmara, mas ele é finalístico nas comissões. Ele não precisa ir para apreciação do plenário, que demora demais. Sim. Isso seria muito mais difícil. E aprovando nas comissões, vai para o Senado, aprovou, vira lei. Eu tenho meu total apoio. O PL 135 é exatamente igual ao PL 317 e visa corrigir uma injustiça. O que eu entendo desse projeto é o seguinte: corrige uma injustiça. Imagine vocês que no meio do jogo, no meio da partida, mudaram a regra e aqueles jogadores que estavam em campo estão sendo prejudicados. Eu entendo perfeitamente e tenho meu apoio. Agora, a Alesp tem a independência dela. É uma questão entre os deputados mesmo. Acho que vale conscientizar os parlamentares. Então, o trabalho que o Meca vem fazendo e os demais deputados, isso sim seria importante para que o projeto andasse. Da minha parte não vai ter óbice nenhum, muito pelo contrário, tem meu apoio. Vamos entrar em outro assunto importante que, olha, tem sido muito aguardado também, 2º Batalhão da Polícia Militar aqui em Sorocaba. O senhor esteve aqui da última vez, anunciou a chegada desse 2º Batalhão, inclusive já dando o endereço, o local ali na região do Habiteto, né? Sim. Do bairro Ana Paula Eleutério. Saber em que pé que está, secretário, o que o senhor pode adiantar para a gente em relação a essa implantação do 2º Batalhão aqui? A previsão é um investimento de R$6 milhões na construção da nova unidade. O mais importante é que a licitação vai acontecer em maio, mês que vem, e o início das obras em junho. Então a previsão de ficar pronto, mais ou menos uns 12 meses. Mas o mais importante, e o principal, né? Reforço de cerca de 400 policiais militares a mais. É um reforço de efetivo para a cidade de Sorocaba considerável. Então a gente vai ter, ao mesmo tempo, a Muralha Paulista funcionando em Sorocaba, um aumento de efetivo de 400 policiais. Só que esse período da obra, de 1 ano mais ou menos, a gente quer, ao invés de esperar tudo isso acontecer, e eu estou em tratativa com o governador, para que ele assine o decreto criando o batalhão, e nós estamos vendo um ponto para alocar um imóvel para o batalhão funcionar
temporariamente durante esse 1 ano, porque daí eu já garanto esse reforço efetivo de 400 policiais a mais. Então, isso eu vou até me atualizar agora no CPI 7 com o novo comandante da Polícia Militar. Aliás, eu não sei se o Coronel Tomazelli já veio participar com vocês aqui. Ainda não. Então eu vou fazer esse convite para ele. Sempre bem-vindo. Convite / por favor, venha. Ele é um profissional muito preparado. Eu já o conheci, num evento aqui, inclusive, mas falei. Então, eu tive agora o privilégio, a agenda acho que já vai melhorar. Sim, eu tive o privilégio quando o aluno oficial na Academia do Barro Branco era cadete, o Tomazelli, o coronel, era tenente. Ele foi meu instrutor na academia. Um cara muito preparado, muito inteligente. E Sorocaba ganhou muito com a vinda dele. Assim como foi excelente o comandamento, na minha visão, do coronel Denis Zumida, assim como eu admiro e respeito demais o trabalho do Dr. Wilson Negrão, também diretor do Intercept da Polícia Civil. Então, eu vou me atualizar, mas a última informação que eu tive é que um imóvel estava sendo visualizado, aí, vislumbrado pelas equipes da Polícia Militar ali na General Osório para que o batalhão funcionasse temporariamente. Então, o governador assinando o decreto, a gente já mobiliza, transfere os policiais. Eu acho que no começo do segundo semestre aí a gente já consegue começar a operar o batalhão mesmo num imóvel provisório, locado, de um período de 1 ano, e aí terminou a construção, a obra, a nova unidade, aí o batalhão é transferido. Eu gostaria que isso acontecesse, acho que seria um presente para a nossa cidade de Sorocaba, que o decreto fosse assinado e a gente anunciasse no dia 15 de agosto o aniversário da cidade. Poxa, seria um presente muito grande para a cidade de Sorocaba, de fato, esses novos policiais. Até porque, viu, secretário, até informando... Sabe que é uma coisa, desculpa cortar, Não, André. fica à vontade, imagina. Sabe que é bom para todo mundo, eu falo que é um jogo de ganha-ganha, porque nós temos inúmeros policiais militares que moram em Sorocaba, trabalham em Barueri, em Osasco, e a gente vai acionar justamente essa relação para priorizar esses policiais que moram aqui, que são daqui, né? Mas que trabalham em outras unidades. Então, os policiais chegam motivados para trabalhar. É um reforço para a cidade. Perto de casa, principalmente para a Zona Norte, que precisa tanto. E a região da Zona Sul, você vai ter uma concentração maior de efetivo também. Então, é bom para todo mundo. Aliás, um ponto que o senhor destacou de importante. Bom, 400 novos policiais para Sorocaba com a chegada do novo batalhão. Mais a implantação da muralha eletrônica, da muralha paulista, né? Uhum. Que é o termo certo. Isso deve resolver também um problema da segurança, porque, infelizmente, viu, secretário, o que a gente recebe aqui de denúncias, furtos à residência acontecendo, a insegurança na região central, da rodoviária de Sorocaba, na região central, constantemente a gente recebe pessoas em situação de rua, muitas vezes que vêm de outras cidades, vêm da rodoviária, descem ali na rodoviária de Sorocaba e acabam ocupando a região central, preocupando moradores. É algo que preocupa. O senhor é daqui de Sorocaba, conhece um pouco mais da realidade também da nossa cidade, Sim. Tem essa experiência. São ações que vão definitivamente resolver essa questão da segurança pública aqui em nossa cidade, secretário? É importante frisar, elas vão melhorar muito, não tenho dúvida nenhuma disso. Assim como os indicadores criminais, durante a nossa gestão, já melhoraram. Todos os indicadores estão em queda, de roubos de veículos, roubo de carga, reduziu 27%. Agora, o que vai melhorar a segurança pública, André, é a reforma do sistema de justiça criminal. É o Congresso Nacional ser protagonista de uma reforma ampla, que é o que eu defendo há muitos anos. Defendia na época que nós conseguimos aprovar o fim da saída temporária de preso. Agora a gente precisa reduzir ao máximo o acesso. Para mim, deveria acabar a audiência de custódia, mas enquanto a gente não consegue acabar, não é possível que um criminoso que é reincidente criminal tenha acesso à audiência de custódia. Ou o indivíduo comete um crime grave, como um sequestro, por exemplo, e na audiência de custódia é liberado, como foram no ano passado 4 sequestradores liberados. Então, o que vai resolver o problema da segurança pública é a gente acabar com a impunidade. Só se acaba com a impunidade se o custo do crime for a gente conseguir encarecer mediante um enforcement da lei. Ou seja, a lei tem que punir adequadamente o criminoso. Não dá para a gente prender o mesmo criminoso por um crime grave de roubo 14, 15 ou 30 vezes como nós prendemos. Agora, enquanto a lei e o Congresso Nacional é muito moroso nesse sentido, demora demais, e assim, é até chato eu falar isso, porque parece que eu estou querendo me gabar, mas não é. E a minha licença do Congresso, da Câmara, para exercer a função de secretário, a gente perdeu um pouco de força nessa pauta da segurança com alguém que consiga realmente aprovar. Depois da saída da temporada de preso, nenhuma outra lei foi aprovada, uma lei importante para o país. Então tem tantas coisas para se fazer, ou seja, acabar com a audiência de custódia, restringir o acesso, revisitar a questão da progressão do regime de cumprimento de pena. Lembra do caso do ciclista Vitor Medrado, lá do Parque do Povo? Sim. A criminosa líder da quadrilha que fomentava esses assaltos,
ela tinha sido condenada a 10 anos de prisão, ela ficou 2 anos presa e já foi posta em liberdade, por causa desse câncer maligno chamado progressão de regime de cumprimento de pena. Então, a gente tem que acabar com esses benefícios que o criminoso possui no Brasil, para que a gente resolva, de fato, o problema da segurança pública. Eu falei recentemente numa palestra que eu ministrei lá em Brasília, um fórum sobre segurança pública, eu falei, nós temos muito que aprender com El Salvador, que o presidente Nayib Bukele fez lá. Aí a Folha, o Estadão falaram, que absurdo, o secretário Derrite falou, defendeu, eu não defendia os meios que ele alcançou para conquistar o ponto. Uma coisa é certa, a população lá reelegeu o presidente com mais de 90% dos votos. E ele pegou um país que tinha índices de homicídio por 100 mil habitantes para mais de 109 por 100 mil habitantes. Reduziu no primeiro mandato dele para menos de 30 e poucos, 39, 38. E hoje é 1,9. É menor do que países do leste europeu. São Paulo, por exemplo, que é o menor indicador de homicídios por 100 mil habitantes do Brasil, a gente bateu o recorde nos 2 anos consecutivos, mas é 5,74. Alguns estados, como o da Bahia, por exemplo, é mais de 40 por 100 mil habitantes. E o dele lá é 1,9. Então a gente tem que endurecer a nossa legislação para acabar com a impunidade e aí sim vai resolver o problema da segurança pública. O que me parece que mais gera a sensação de insegurança, viu, secretário, são esses crimes, os chamados crimes de menor potencial ofensivo, que são justamente os furtos, porque o sujeito ter uma residência furtada. Nesse feriado tivemos um caso aí que entraram 3 indivíduos, roubaram TV e violão. São 2 objetos, podem ser recuperados, mas é a sensação de insegurança que gera. E são esses pequenos furtos que têm gerado essa repercussão aqui no município. E esbarra muito nisso, né? Geralmente um furto, um crime de menor potencial ofensivo, o ladrão acaba liberado, né? E se um dia for preso mediante uma investigação ou até mesmo em flagrante, não fica preso. Na audiência de custódia, com certeza vai ser liberado. Existe uma teoria estudada no mundo todo, chamada teoria das janelas quebradas, que fala o seguinte: você tem que punir o menor dos delitos para evitar que o maior deles aconteça. Aqui no Brasil, durante 40 anos de leniência e garantismo penal, a gente fez justamente o contrário. Foi afrouxando a legislação, afrouxando, a ponto de que você não consegue prender o indivíduo por furto, por receptação. Então, nós estamos no caminho contrário daquilo que deu certo no mundo todo. Deixa eu aproveitar e fazer um outro questionamento, até porque a gente está entrando na reta final. Preciso liberar o secretário Guilherme Derrite, até porque tem compromissos nesta manhã também. A chamada Polícia Municipal, que muita gente tem discutido. Em São Paulo tentou-se aprovar um projeto, o projeto acabou caindo no STF, sendo barrado lá. Aqui em Sorocaba também se discute muito a criação dessa Polícia Municipal. Na sua opinião, como secretário de Segurança Pública, é algo positivo ou não transformar as guardas civis municipais em polícia municipal, mudando também algumas atribuições? Eu acho que isso aí é o menor dos problemas. Eu sempre fui um apoiador da Guarda Municipal. Mudar de nome ou não, o importante é que eles façam o que eles vêm fazendo de maneira muito competente em todo o estado de São Paulo. São mais de 200 municípios em São Paulo que possuem as guardas municipais. E a gente tem que fazer exatamente o que o programa Muralha Paulista está fazendo. Pela primeira vez na história, nós estamos devolvendo os alertas para as guardas municipais, possibilitando que o guarda municipal tenha acesso e faça consulta criminal de indivíduos na rua. Isso mostra o quê? Integração e tem espaço para todo mundo atuar de forma em conjunto. Então, você vai ser polícia municipal, guarda municipal, para mim não faz diferença nenhuma. O que tem que ser feito é o que a gente faz desde sempre. Desde quando eu era deputado eu fazia, agora como secretário mais ainda. Tem que haver integração, a gente tem que fornecer meios para as guardas municipais poderem trabalhar, e é uma janela de oportunidade, aí sim eu vejo como algo positivo. Bom, vamos criar a Polícia Municipal, ok, foi criada, vamos estabelecer critérios por meio de uma lei complementar, que é o que deve regular qualquer profissão, para que a gente possa delimitar o que é competência de cada instituição, para que não aconteça um crime, um roubo, aí você tenha 2, 3 viaturas da Guarda Municipal, mais 3 viaturas da PM, mais 2, 3 da Polícia Civil. Então, delimitando a competência de cada uma, a gente consegue, você vai atender esse tipo de ocorrência, essa instituição esse outro tipo de ocorrência, e todos vão trabalhar, claro, em ocorrências graves, todo mundo pode, não só pode, como deve atuar. Porque aí sim a gente vai melhorar a segurança pública, mas eu sou um grande admirador, respeito demais o trabalho das guardas municipais, então acho que isso daí é o menor dos problemas. O que a gente tem que fazer é trabalhar integrado, fornecer meios para que as guardas municipais possam trabalhar, e com isso quem ganha é a população. Tá em cima do horário? Como é que tá aí, Luan?
Tá em cima do horário, né? Então vou fazer a última pergunta, o último questionamento, até para não também quebrar a agenda do secretário aqui. Imagina. Questão política, vamos mudar de assunto. Segurança pública, o senhor, é claro, deputado federal. Acho que eu quero saber também, e até quem, inclusive, depositou a confiança no senhor como deputado federal, acho que quer saber desse cenário político que se forma e principalmente essa questão agora do substituto de Jair Bolsonaro, caso o ex-presidente não consiga garantir aí a sua candidatura para as eleições do ano que vem. Muito se fala do governador Tarcísio de Freitas como uma possibilidade, outros nomes. Como é que o senhor está vendo esse cenário político para 2026, hein, secretário? Olha, eu vou falar pelo que eu converso com o governador. O governador é candidato à reeleição. E ele sendo candidato à reeleição, o nosso grupo político que eu pertenço, inclusive inclui o presidente Bolsonaro, o governador Tarcísio, me escolheram como um pré-candidato para uma das 2 vagas do Senado Federal. Então eu estou bem convicto de que o governador Tarcísio vai ser candidato à reeleição e eu possa disputar uma das 2 vagas do Senado Federal. Talvez seja a primeira vez na história que a região de Sorocaba possa ter um senador da República. Agora, se o cenário mudar, daí é outra conjectura gigantesca. Porque tem bons nomes também na direita, eu vejo, por exemplo, o governador Ronaldo Caiado, o governador Ratinho, que estão já no segundo mandato e podem concorrer à presidência da República. Mas, claro, a gente gostaria de ver o presidente Bolsonaro concorrendo, acho que isso é unânime não só entre mim, o governador, acho que todos da direita gostariam disso. Então, eu estou bem convicto de que o governador vai ser candidato à reeleição e feliz com a possibilidade, primeiro com a indicação do meu nome para concorrer uma das 2 vagas do Senado. E se isso acontecer, eu tenho certeza que a gente tem chance de chegar, de poder brigar para levar uma dessas 2 vagas. Pois é, o senhor adiantou a segunda pergunta que eu ia fazer, justamente do futuro. Já consolidado, então, o senhor tem isso na cabeça de sair como senador, então, candidato ao Senado? Sim, para inclusive 2026? o meu retorno para o Partido Progressistas, o PP, o 11 do senador Ciro Nogueira, justamente por isso, porque uma vaga é o combinado desse nosso grupo político, seria do Eduardo Bolsonaro, que está no PL, e eu também sou do PL, mas aí os outros partidos falaram com o presidente Bolsonaro, bom, as 2 vagas de senador do PL, então aí o senador Ciro veio falar comigo, eu falei, olha, tem que convencer o presidente Bolsonaro e o governador Tarcísio, se eles derem ok, e houve ok, eu mesmo falei com o governador Tarcísio São sobre 2 senadores eleitos, São 2 vagas agora, né? Que era uma das vagas, inclusive, do finado senador Major Olímpio, que o suplente assumiu depois. Então, o nosso pleito é que, e com chance grande de São Paulo eleger 2 senadores da direita, 2 conservadores. Como vê esse desafio também, até diante dessa possibilidade, né, secretário, que o senhor menciona, de defender projetos na área de segurança pública em Brasília? Sendo senador, isso muda um pouco também, muda a figura sim. também? Ganha muito mais força, né? Enquanto a Câmara tem 513 deputados, o Senado são 81 senadores e aí, como o voto de um senador é muito mais pesado do que o voto de um deputado. E lá no Senado, apesar de ter senadores que apoiam muito, como Flávio Bolsonaro, como o senador Sérgio Moro, entre outros, com a experiência que eu tenho de policial militar, que trabalhou na rota, que atuou por quase 18 anos na Polícia Militar e depois, principalmente, com a experiência na gestão no Executivo como secretário de Estado de Segurança Pública do maior estado da Federação, eu acho que a tendência é que a gente ganhe muito mais força e a pauta da segurança pública seja colocada em destaque de fato, como merece, numa eventual vaga minha para o Senado Federal. Estou convicto disso e só tenho a agradecer, mas vamos esperar e tenho certeza que o que for melhor para o Brasil, o nosso grupo político vai estar à disposição. Preciso liberar o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o capitão Guilherme Derrite, tem compromisso aqui na cidade de Sorocaba, para não atrapalhar a agenda do secretário também. Agradecendo, viu, secretário? E lembrando sempre, os microfones da Cruzeiro FM sempre abertos ao senhor, até porque essa prestação de contas, essa conversa também, ainda mais nessa área tão importante de segurança pública, é fundamental com os nossos ouvintes, não só de Sorocaba, mas de toda a nossa região metropolitana. Então, agradecendo mais uma vez a participação do senhor e a Cruzeiro FM de portas e microfones abertos, viu, para a Secretaria de Segurança Pública. Obrigado, eu que agradeço, um ótimo dia a todos, um prazer falar com vocês. Secretário de Segurança Pública, capitão Guilherme Derrite, participando com a gente na manhã desta sexta-feira do nosso Jornal da Cruzeiro.